processo do parapsiquismo diz respeito, né, à própria capacidade da consciência de ultrapassar a matéria. É aquilo que na religião se chama de transcendência, né, a capacidade de transcendência, você ultrapassar os limites da matéria. Olhando, né, para o passado, essa capacidade ela é onipresente, né, em todas as culturas, em todas as épocas, né, em todos os lugares, né, você tem relatos de todas as formas, né, os indivíduos ultrapassando os limites da matéria de diversas maneiras. A lista de fenômenos parapsíquicos é enorme. Só que esses processos eram compreendidos como processos que fugiriam, né, ao entendimento e ao controle do próprio indivíduo. Então, muito rapidamente, né, o desconhecimento e o estupor por esse tipo de fenômeno levou à crença religiosa ou à interpretação religiosa. Então, por exemplo, na origem das grandes religiões, os fenômenos religiosos em geral, você vai encontrar um fenômeno parapsíquico que foi mal compreendido, né? Um exemplo assim, bastante contundente, a origem do cristianismo. Né? Qual que é a mensagem fundamental do cristianismo? De que Jesus morreu e ressuscitou. Né? Então, os relatos que aparecem lá nos evangelhos é desse Jesus que volta na mesma forma que ele era conhecido antes, mas agora numa espécie de corpo translúcido, né, que atravessa paredes, que aparece em lugares diferentes ao mesmo tempo. Esse tipo de processo, ele não é novo, né, ele não é único, ele não é exclusivo, né, do processo cristão. Todos os grupos que trabalham com processos mediúnicos conhecem esse fenômeno, o fenômeno da materialização, né, da consciência extrafísica. Ela se materializa por meio, né, da emanação do ectoplasma. Esse tipo de fenômeno pode ser estudado, pode ser compreendido, pode ser reproduzido. Não é algo exclusivo do cristianismo. Né? O problema é que os seguidores, né, dessa religião viram isso como, né, a prova ou a demonstração de que aquele Jesus de Nazaré era alguém que tinha chaves da vida e da morte. Né? E uma série de circunstâncias históricas, isso aí acabou ganhando uma força tão grande. Né? Alguns seguidores de Jesus tiveram experiências também bastante contundentes em termos de parapsiquismo. Né? O próprio Paulo, quando ele cai do cavalo e ouve a voz, eu sou Cristo, sou Jesus, esse que você persegue. Isso é um fenômeno ali de uma clara audiência, de um guia certo, né? Que vai reforçar no Paulo a necessidade de ele trocar de religião e passar a defender e ele empregou toda a inteligência e cultura que ele tinha para organizar e interpretar o cristianismo, e na verdade fundar o cristianismo. Né? Constantino mais tarde vai ter também um fenômeno parapsíquico, né? Então a própria religião cristã, na sua complexidade, no seu processo institucional, ela foi fundada a partir, né, de fenômenos parapsíquicos. A historiografia não consegue, né, englobar esse tipo de abordagem, dar um tratamento para isso. Mas não consegue explicar também, por exemplo, no caso da religião cristã, por que ela acabou sendo vitoriosa. Não há ainda uma linha historiográfica que consiga plenamente, satisfatoriamente explicar isso. Você tem uma religião como o islamismo, em que alegadamente, né, a origem do Alcorão teria sido por meio de psicografia, né, o arcanjo Gabriel. Curiosamente, seria o mesmo arcanjo Gabriel lá do Novo Testamento, mas não dá para ser a mesma consciência, porque são tradições religiosas muito diferentes, né? Mas teria ditado, né, o Alcorão para o profeta Maomé. Você tem no budismo o fenômeno da cosmoconsciência. Então, os movimentos religiosos, eles nascem a partir de experiências parapsíquicas que são mal interpretadas. Né? Esse é o processo do engano parapsíquico. Mas não termina aí. Os indivíduos também, né, sustentam sua fidelidade, sua fé, a partir de fenômenos parapsíquicos. Os santos católicos, né, os profetas das mais diversas religiões, os gurus, os mestres, todos eles, né, fundamentam sua experiência do sagrado, do divino, né, ou experiências contemplativas, ou de comunhão com o cosmos,
mesmo que você não tenha ou não tenha ideia de Deus, né, a experiência de transcendência buscada na religião, ela é a eclosão de fenômeno parapsíquico que acaba sendo interpretado de um modo distorcido. Né? Isso aconteceu comigo também, que as pessoas perguntam, mas por que você ficou tanto tempo, né, mesmo estudando depois filosofia, estudando uma série de coisas que colocavam em xeque a religião, vivenciando uma série de coisas que também colocavam em xeque a religião. Porque quando eu era criança, ainda numa idade muito tenra, a primeira vez que me levaram à igreja, eu tive, né, o desencadeamento de um processo parapsíquico. Eu tive um balonamento muito forte, né? Eu tive uma semi-projeção, eu senti a leveza de estar fora do corpo. E interpretei todo esse fenômeno à luz daquilo que diziam dentro do templo, né? De que isso seria alma, né? E eu interpretei que Deus teria uma missão para mim. Então, em todos os momentos que eu entrei em crise mais tarde, né, quando eu questionei a mim mesmo sobre a questão do sacerdócio, ou a questão de renunciar a uma família, etc., eu lembrava, né, eu me remetia a esse fato. E a interpretação de que aquilo era um sinal de que Deus, eu era um predileto, estava reservado a aquele tipo de vida, era a razão pela qual eu me mantinha. Né? Durante muito tempo foi assim. Mas, ao longo de todo esse percurso, né, como religioso, eu encontrei muita gente que vinha me contar as experiências que tinha, gente que conseguia ter clarividência, que conseguia ver as consciências, né, o que eles chamavam de espíritos, experiências de clareaudiência, experiências de telepatia, e as pessoas se perturbavam muito, porque eram pessoas sinceras, pessoas que vinham derramando lágrimas, achavam que era alguma coisa muito errada estava acontecendo com elas, queriam que aquilo parasse, né? Não eram pessoas que estavam forjando fenômenos, mas tudo isso acontecia inclusive dentro dos próprios conventos. Eu tive vários colegas parapsíquicos, então aqueles que tinham afinidade com esse tema sabiam da seriedade dele, formavam grupinhos às escondidas, né? Porque tudo isso contradizia em muito, né, a visão da igreja sobre as realidades do pós-morte. Né? Se você está vendo as consciências ao redor, é porque elas não estão nem no céu, nem no purgatório, nem no inferno. É uma coisa errada. Né? Então, não se sabia exatamente como interpretar isso, né? Mas aquilo era real. E outros colegas que achavam que isso era loucura, que isso era um contrassenso, né? Com eles não se falava nada.